O São Paulo Futebol Clube preparou tudo e agora vem com novidade aí para encarar o Palmeiras. Uma coisa impressionante do São Paulo que o técnico Hernan Crespo tem feito. Já foram 6 jogadores lançados por Crespo que vieram da equipe de base. Inclusive nós temos o motor do São Paulo que voltou, o motorzinho. Sabe quem que é o motorzinho? Então vem comigo que eu vou te contar tudo. O São Paulo pegou agora alguns jogadores e ele devolveu lá para a equipe de Cotia, onde o São Paulo joga o Brasileirão Sub-20. Então esses caras não estarão disponíveis para jogar aqui pelo São Paulo Futebol Clube e a coisa vai ficando muito boa mesmo pro nosso lado, porque esses caras que vão embora agora, talvez nem precise. Apareceu recentemente agora aí uma situação envolvendo o Mateuzinho do time do Corinthians e nós temos também a realidade agora, que é o São Paulo podendo colocar o Lucas Moura no banco contra o Palmeiras, mas pela última notícia que eu tive, a coisa realmente não deve acontecer, não devemos ter o terceiro zagueiro. Eu quero te atualizar de tudo que está rolando no São Paulo Futebol Clube agora. Chega comigo então, deixa esse likeão aí pra dar aquela moralzaça no vídeo e venha comigo, faça parte dessa família que só cresce, eu faço muita questão de ter você por aqui de verdade mesmo. E antes de começar, eu quero te lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fans. TV Fans, que é onde você consegue assistir a todos os jogos. Top demais! Você vê Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, tudo que tiver rolando, regionais, Paulistão, tudo. E lá é muito fácil, de muita praticidade. Roda em celular, notebook, televisão, TV Box, tablet, em todos os lugares. E é muito bom, muito prático mesmo. E também tem o conteúdo pra criançada, que você pode ligar ali filmes infantis, séries infantis, meu, vale muito a pena. E tem mais, hein? Pra você contatar a TV Fans, você contata por esse QR Code que você vê na tela aqui, ou pelo primeiro comentário fixado, onde eu deixei o link ali. E é o WhatsApp deles, você vai conversar com eles por WhatsApp para combinar e fechar, só que aí você tem um tempo de teste grátis. Então você não vai fechando direto, você tem um tempo de teste grátis e é muito top. Valeu, TV Fãs, tamo junto. Comentário fixado em QR Code, valeu. Olha só. O São Paulo, ele tem agora aí esse confronto contra o Palmeiras, que é uma semifinal de Paulista, e o São Paulo também lidera ali, tá liderando entre os líderes do Brasileirão. Então o São Paulo, todo tipo de jogador que considera jogador de reforço tem que estar lá. O São Paulo do nada ele manda agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5 caras pra equipe de base de volta. Então você perde 5 do nada, mas aconteceu o inesperado. Nenhum jogador do São Paulo no departamento médico agora. Departamento médico vazio, ninguém fora, ninguém ausente, até o Rian Francisco foi entregue já. Então a coisa ficou muito boa. O São Paulo mandou para a equipe de base Igor Felisberto, o lateral monstruosamente promissor, lateral direito, que joga muita bola. Só que o São Paulo tem agora o Danielzinho, Danielzinho é o volante. Tem o Lucas Ramon e também tem o Mike que estão disponíveis para o Crespo. Então o Igor Felisberto nem jogaria, tá de volta para a equipe de base. E o outro é o Jordan, volante que jogou o último jogo do São Paulo contra o Curitiba. Foi muito bem naqueles primeiros 45 minutos. Esse Jordan, ele é um jogador diferenciadaço, tá? Esse cara, ele é um segundo volante que tá ali para fazer o lugar do Marcos Antônio ou do próprio Danielzinho. É o cara que vai substituir. Ele chamou tanta atenção do técnico Hernan Crespo que ele desbancou, passou à frente do Negruti e também do Hugo Leonardo. O Alisson, que é o jogador que eu vou também dar um destaque aqui, que aconteceu uma coisa interessante, nem faz falta pro São Paulo e agora chega esse jogador aí, o Jordan. Então, muito bacana ele pensar no nível do jogador, esse reforço que vem da equipe de base que o São Paulo já tem, é o Jordan, além do Igor Felisberto. O Nicolas, lateral esquerdo, também foi embora agora para a equipe de base. O Nicolas, para quem não sabe, ele está sendo pretendido pelo time da Roma da Itália. A Roma não fez uma proposta oficial ainda, mas a Roma já coloca o Nicolas ali como um jogador que ela está pretendendo fazer uma proposta. Já sondou o São Paulo para saber mais ou menos quanto vale, quanto que o São Paulo aceita negociar e coisa e tal, por eles fazerem uma proposta, porque não iria pela multa rescisória. E o outro jogador é o Pedro Ferreira, o meia, aquele meiazinho canhoto que joga muita bola, e o TT, ponta direita, ponta ali, que joga nas duas pontas, mas é ponta direita, também volta para a equipe de base. Então o São Paulo não tem desfalques aqui. Quem vinha jogando? O Nicolas jogou, mas agora o Wendel voltou. O Jordan jogou contra o Curitiba, mas agora tem ali os jogadores Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio, tem o Luan, tem o Pablo Maia. Eu acho que o Jordan, inclusive, ele não deveria sair, mas o Crespo deve colocar o Cauli para jogar, então, mesmo de segundo volante. Acho que aqui não vai fazer falta por enquanto o Jordan, e o Pedro Ferreira é um meia também que o Cauli chegou, então ele perde um pouco de espaço. TT, o Crespo não tem utilizado, e quando eu coloco o Tapia. Então, desses caras que foram embora pra base,
Eles não estão fazendo falta hoje realmente pro time principal. O técnico Hernan Crespo tá sendo ali muito elogiado porque ele lançou já da categoria de base 6 jogadores. São 6. Ele lançou Mike, titular do São Paulo até a chegada dele, Lucas Ramon, tirou a posição do Cedric. Então é o Crespo, é a mão do Crespo colocando o Mike. Yang... Desculpe, Yang goleiro. O Crespo colocou, mas aí acabou que não tem nem espaço nem pro Coronel, o Rafael toma conta do gol, não precisou, mas o Yang teve chance real com o técnico Hernan Crespo, como faz tempo que não se vê um goleiro reserva ter a chance de mostrar serviço. Paulinho, centroavante da equipe de base, clamoroso, monstruoso. Esse Paulinho, inclusive, ele vai ser um dos grandes jogadores da história do São Paulo, escreva o que eu tô dizendo. Paulinho chega pra escrever história no São Paulo. Na base, o cara é um jogador do nível aí do Van Basten, um cara de outro patamar. É um cara do nível do Careca do São Paulo, para os mais antigos, Van Basten mais antigos e sei lá, nível atual não vou comparar com ninguém, mas ele é jogador de bola, joga muito, faz gol de tudo que é jeito, driblando, chuta de trás do meio do campo, dá assistência, o cara joga futebol. Então Paulinho, ele foi lançado pelo Crespo também, ele destruiu na categoria de base e agora o Crespo lança ele e ele tá aí, tinha vida profissional, machucou o joelho e tal, mas o Crespo lançou. Crespo lançou Nicolas, Pedro Ferreira e Jordan, eles são 6 jogadores que aqui ó, Nicolas jogou bastante, Pedro Ferreira entrou bastante, Jordan já jogou até um jogo como titular, o Crespo não tá brincando não, ele tá lançando os caras mesmo, caras importantíssimos pro São Paulo, então o Crespo, ó... É só aplauso, é só love. O Crespo, ele teve até uma matéria de hoje, de manhã, que poderia cravar, não cravava, mas dava a entender que o Crespo poderia tirar o Lucas Moura do jogo contra o Palmeiras. E isso seria muito pesado de pensar. Imagina o Lucas Moura sendo retirado do time. Ah, mas tirou o Lucas e colocou o Cauli. Poxa, maravilha. Tirou o Lucas, pôs o Cauli, o que joga que tá melhor, não muda no sistema de jogo. O São Paulo, dos últimos 7 jogos, ele ganhou 6. E empatou 1, ou foi dos últimos 8, ele ganhou 7, empatou 1. São Paulo tá numa invencibilidade de vitórias. Não é invencibilidade de 12 empates, como era antigamente. Ó, o São Paulo segue invicto. Cedeu empate pro Zé Ninguém nos 45 do segundo tempo, um time ridículo. Ou empatou 0-0, como era o antijogo do antigo técnico. Agora não. O São Paulo está ganhando os jogos. Então o São Paulo de fato tem uma invencibilidade. Não é lógico o Crespo então voltar o terceiro zagueiro. Não tem cabimento voltar a figura do terceiro zagueiro agora. Então falou-se que o Crespo tiraria o Lucas Moura e colocaria Ferrarese, onde teria Sabino, Arboleda e Ferrarese. Aí seria um absurdo, né? Mas agora, no GE, inclusive, saiu ali que o Crespo ele vai colocar realmente ou Arboleda ou Ferrarese, junto com Sabino, Lucas Ramon e Enzo Dias, 3 volantes, o basicão, Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, e na frente Lucas Moura, Luciano e Caleri. E esse é o time que irá jogar. Saiu um cara aí que fez o gramado sintético ali do Allianz, tava vendo ele falar, e ele falou que ele tem ali uma tranquilidade enorme, que os estudos mostram que é impossível o cara se machucar no gramado sintético por culpa do gramado sintético. O cara machucou, igual o Lucas Moura, correu no sintético, puxou o posterior de coxa. Ele garante que não pode ser atribuído ao sintético. E talvez seja verdade. Então, melhor pro São Paulo, porque vai ter que pegar o Palmeiras na Arena Barueri, vai ser gramado sintético, mas pelo menos o Lucas Moura volta. E é importantíssimo o Lucas Moura retomar o seu futebol. O Mateuzinho, lateral do Corinthians, ele foi falar dos melhores, numa entrevista, sendo entrevistado por uma pessoa, ele foi ali responder quem eram os piores jogadores para jogar contra. E ele coloca ali um pódio ali de terceiro, segundo e primeiro, e o primeiro é o Lucas Moura. Ele fala assim, o pior de todos para você jogar contra chama-se Lucas Moura. É assim, é dificílimo, se o cara tá inspirado, se o cara tá com a batata ali, ele vem para jogar e ninguém consegue parar o Lucas Moura. Ele falou isso, não dá para parar o cara. Então se o Mateuzinho do Corinthians tá ali elogiando o Lucas Moura dessa maneira, é um boleiro rival que tem que marcar o Lucas Moura e ele tá assim inconformado, ele não se conforma de ter que marcar o cara porque o cara é dificílimo. Aí o São Paulo, que tem essa joia, essa preciosidade, pode pegar um cara desse e colocar no banco. Poxa, o Lucas Moura não está 100% fisicamente, isso tá muito claro. O ritmo dele tá muito longe de estar perto do ideal, mas daí é você tirar o Lucas Moura para colocar o Ferrarese, não faz sentido. Quer tirar o Lucas
Lucas Moura e colocou o Cauli. Poxa, quer tirar o Lucas Moura e colocar o Tapia, o que seria um grande erro. Mas tudo bem, colocou o Tapia, atacante. Você tá jogando futebol, não tá entregando a bola pro Palmeiras e orando. Não, o São Paulo jogando futebol. Então o Lucas Moura não deve nem sair para entrar o Ferrarese, nem sair para entrar o Cauli. Ele deve jogar sim. Ele foi poupado no último jogo, quase que a totalidade. O Luciano ficou fora o jogo inteiro. Mas ele foi poupado, Sabino poupado, Danielzinho poupado, os caras foram poupados, né? Luciano poupado, todo mundo voltou. Todos eles estão disponíveis para o técnico Hernan Crespo e o São Paulo tem que pegar o Palmeiras amanhã à noite, 20h30, e ganhar do Palmeiras lá na Arena Barueri, e é possível demais, não é verdade? Gente, o Alisson saiu na mídia uma coisa assim impressionante. Eu tô falando muito do Alisson porque o São Paulo tinha ele como moeda de troca, né? Tanto o Ferrarese quanto o Alisson, eles poderiam render um jogadorzaço pro São Paulo. Acabou que não aconteceu ainda. Mas o Alisson, ele tem duas questões. Uma delas é o Crespo tentando colocar o Alisson de volta no time. Já falo sobre isso. O Alisson, ele é o jogador que o São Paulo ficou... Nós ficamos sabendo agora que o empresário dele, quando o São Paulo colocou aquela multa de R$1 milhão, aquele empréstimo de R$1 milhão, o Corinthians refugou e falou, eu não pago. O empresário do Alisson falou, eu pago para você jogar no São Paulo. Então não sei o que ele teria de benefício com isso, mas o próprio empresário iria pôr dinheiro na conta do São Paulo para o cara ir para o Corinthians. Então você imagina o nível da falta de clareza que esse assunto está nos dando. Nós tivemos um Dorival pedindo o Alisson, atual campeão da Copa do Brasil, monstro. Tivemos o Corinthians que paga R$6 milhões por mês pro Depay, mais ou menos aí. E aí um time que paga R$6 milhões por mês para um jogador, 1,5 para um cara igual o Yuri Alberto, não tem R$1 milhão para reforçar o time com o jogador que o Dorival pediu, a história é cabeluda e a história é mentirosa. Nós não temos a história. O Rui Costa, ele declarou sim que ele conversou com o fulano do Corinthians lá e que por respeito ao cara ele não ia abrir o que foi conversado. Mas os caras do nada pararam, saíram fora, tiraram o corpo fora. Eles ferraram com a vida do Alisson de divulgar que o cara tava indo pro rival, o São Paulino não quer mais o Alisson no time e do nada o Corinthians pula fora e não quer nem de graça, com o empresário pagando. Eles falaram, não paguem, aqui não vai jogar. E não foi pro Corinthians. Agora o que tá rolando? O Crespo, que é um bom samaritano, né? É um gente boa, é o boa praça aí, é um cara gentil mesmo. Ele tá querendo recuperar o futebol do Alisson agora, por 2 motivos. Primeiro, porque o Crespo é um cara muito humano, muito gente boa. Segundo, porque o Crespo considera que o Alisson pode vir a ser importante nesse sistema de jogo que o São Paulo joga. Você percebe aí, tem o Jorge, que pode ser o reserva do Marcos Antônio. Mas você não tem um reserva direto do Danielzinho, né? Então o Crespo quer colocar o Alisson ali. O plano do Crespo é colocar o Alisson somente fora do Morumbi, por enquanto, para o Alisson ir jogando bem fora do Morumbi e assim reconquistando o coração do torcedor são paulino. Esse é oficialmente o plano do técnico Hernan Crespo, junto com a comissão técnica do São Paulo, junto com a diretoria do São Paulo, todo mundo quer colocar o Alisson lá. Uma coisa que uma vez um inscrito aqui me falou foi assim, ó, Gilbão, o Alisson vai embora pro Corinthians, na hora que ele assume lá o Corinthians, ele emagrece 5 quilos e começa a jogar pra caramba. E isso aí me pegou muito no coração, porque o Alisson me parece acima do peso mesmo. E isso é verdade, igual o Jadson aconteceu. Saiu do São Paulo igual uma tartaruga prenha, a lesma do cara, chegou no Corinthians, emagreceu 5 quilos, ficou fininho, foi jogar bola. Então assim, no São Paulo aquela brincadeira, aquela patifaria, aquela falta de comprometimento sim acontecia. Tomara que não aconteça mais e se esse Alisson for voltar, que ele volte parecendo aí o Kanté correndo. Se parecer o Kanté, tudo bem. Se não, realmente não precisa. Caleri, ele gosta de atazanar o Palmeiras, é um dos atacantes mais preocupantes na cabeça do próprio Gustavo Gomes, que já declarou. Falou que é difícil demais marcar o Caleri. Então o São Paulo vai com o Caleri como titular e agora surge aí o André Silva como um reserva que pode também entrar para jogar. Hoje, o Crespo não colocou ainda o André Silva, mesmo depois dele estar disponível. A transição do André Silva aconteceu integralmente, ele conseguiu se recuperar e ficar 100% para jogar. Aí ele foi ganhar um pouco de ritmo de jogo no treino, mas a massa muscular, ritmo de jogo, contusão, sentiu na transição e ele foi recuperado e entregue, tá disponível. O Crespo não colocou ele ainda, e o Crespo tem utilizado o Tapia como um reserva direto do Caleri. Então é possível que não tenhamos André Silva por enquanto na reserva do Caleri, pode ficar até relacionado, mas não deve entrar. Vai sair o Luciano
Luciano, vai entrar o Cauli. Vai sair o Lucas Moura, entra o Cauli. Se tiver que ser Luciano e Lucas Moura aí, entra o Ferreirinha, começa a entrar Ferreirinha, Cauli, mas pra centroavante mesmo deve ser o Tapia. Então é mais ou menos isso. O Crespo tendo todo mundo disponível, vai sair o Lucas Moura, vai entrar o Cauli, vai sair o Luciano, vai entrar o Ferreirinha, vai sair o Caleri, entrará o Tapia. Por enquanto não teremos ainda o jogador André Silva nesse jogo, pode até ser relacionado, mas dificilmente começará jogando, entrará para jogar mesmo no segundo tempo. O Ferreirinha é outro cara que tá dando muito o que falar no São Paulo. Depois do São Paulo ter aí visto na mídia o Cebolinha dando aquela cravada que fica fora do Flamengo, o São Paulo que já demonstrou interesse em ter o Cebolinha em outrora, agora o São Paulo vê o Cebolinha ficando disponível e o Ferreirinha, que é o jogador do São Paulo, ele tá ali com 2 pés atrás, pelo menos a torcida do São Paulo com ele. A torcida do São Paulo não tá enxergando no Ferreirinha aquele jogador que jogou bola demais aqui quando era o Thiago Carpini, naquele começo do Zubeldia, não está aparecendo mais. O futebol dele vai derretendo, vai desaparecendo com o tempo e no sistema de jogo do técnico Hernan Crespo, apesar dele colocar o Ferreirinha várias vezes para jogar, o Ferreirinha ele tem uma função de muito desgaste. O Ferreirinha tem que driblar 4 caras e fazer um gol no ângulo. E o Ferreirinha não tem conseguido fazer os gols. O pé tá torto, tá pegando muito embaixo da bola, sempre a bola tá subindo e muito se atribui também ao Ferreirinha estar jogando com muita pressa, com muito desespero, afobado. Por quê? Porque ele virou reserva de Lucas Moura, Luciano e Caleri. Essa predileção do Crespo pelo Luciano e pelo Caleri e pelo Lucas Moura tá atrapalhando em alguns aspectos jogadores que têm que entrar e mostrar serviço, porque eles sabem que eles vão ter pouquíssimos minutos para mostrar serviço, mostraram serviço, no final das contas não importa. Se Ferreirinha fizer 10 gols, sai para entrar o Luciano e o Luciano é titular. Se André Silva fizer 10 gols, sai para entrar o Caleri e Caleri é titular. Se o Cauli destruir o jogo, sai para o Lucas Moura com o Lucas Moura é titular. Errado não está. O São Paulo está ganhando, Lucas Moura, Caleri e Luciano são parte da solução, são parte dos caras que fizeram o São Paulo realmente dar a volta por cima agora, mas também tem que ter um pouco de esperança para Ferreirinha, Cauli, Tapia, André Silva. Esses caras têm que ter esperança de que, se eles jogarem mais que os titulares, o time vai ter mudança ali na frente. O Crespo não demonstra, mas o Crespo também valoriza a Ferreirinha, valoriza a Tapia, valoriza a Cauli, dando muitos e muitos minutos, até jogos inteiros, para esses caras quando o assunto não é as fases finais do Paulistão. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse like aí. Tamo junto! Abraço, meus amigos! Até a próxima! Valeu!